Boa noite. Vamos falar de um tema aqui, esse tema recorrente da Lava Jato. Primeiro, eu sugiro a vocês lerem na Ilustríssima da Folha de hoje esse artigo aqui. O autor é o Caio Fará Rodrigues. Um belo artigo mostrando a lógica sistêmica, não digo bem da Lava Jato, mas, digamos, desses acordos de leniência. O que ele analisa? Ele diz o seguinte: o sistema, ele não compara a Lava Jato com a Operação Mãos Limpas, ele compara com um caso que foi para a Suprema Corte Americana em 1954 sobre a discriminação contra uma menina negra numa escola lá nos Estados Unidos. Então a sentença, a ideia é o que era? Você tem hábitos arraigados de corrupção, discriminação, ou seja o que for. A sentença ela não tem meramente que punir, ela tem que definir uma maneira de romper com aquele sistema já estratificado. Então, nesse caso da menina, a escola foi obrigada a aceitar a menina, mas não apenas isso. Você tinha que ter condução adequada para a menina. Então, o distrito teve que providenciar isso. Então, você vai criando todo um micro-universo em torno daquele ato para romper com hábitos já estratificados. No caso do acordo de leniência, a ideia é interessante. O artigo é muito interessante, um artigo bem ponderado, aí mostrando, teoricamente, idealmente, o que seriam os reflexos da Lava Jato, mesmo com todos os erros cometidos. Então você pega, digamos, uma grande empresa, o Odebrecht, faz um acordo de leniência. Esse acordo de leniência ele é suficientemente severo que, se não for cumprido o que se define lá, a empresa acaba. Então isso obriga a empresa, dentro daquele universo dela, a estender as relações virtuosas assim, a todo o seu corpo de fornecedores e de clientes. Porque ela não pode mais aceitar esse tipo de jogo. Então você vai criando esses universos saneados, digamos assim, que acabam se ampliando e rompendo a cadeia da corrupção. No caso brasileiro, o artigo coloca bem, né? Você tem toda uma estrutura viciada, histórica e política que acabou virando regra em todas as relações com o setor público. Então é bem interessante o artigo. O que o artigo não aborda? Daí entra no campo, você sai do campo jurídico, entra para o campo sociológico, campo político. É que quando você lança ações anticorrupção com essa envergadura e com interesses partidários também claramente definidos, você confere um poder na ponta e você está tratando com pessoas humanas, como se diz. O judiciário, sempre que você vê uma falha, uma fraqueza de um magistrado, de um ministro da alta corte, os juristas, os operadores do direito dizem, não, mas ele é humano. Às vezes são excessivamente humanos. Então, o que o artigo não fala especificamente, ele analisa conceitualmente, idealmente, os desdobramentos da Lava Jato, não fala do conjunto de abusos que acabam cometendo quando você não tem um comando à frente do Ministério Público. Então vamos pegar aqui um outro caso, aqui, o caso Gripen. Como o Ministério Público Federal criminalizou a compra da gripe. Aqui tem um artigo do Godoy. Godoy é um antigo especialista e muito bom, né, nessa área de defesa. Então o novo caça brasileiro começa a alçar voo. Um feito extraordinário, que você tinha lá a licitação FX, inicialmente se queria dar Dassault, os Estados Unidos pressionam pela Boeing, e a Dilma, já no governo Dilma, acaba optando pelo Gripen, porque a aeronáutica ela tinha optado pelo Gripen por ser aquele que vai permitir maior transferência de tecnologia. Então, as 36, agora você tem os primeiros aviões que estão em teste, as 36 unidades começam a chegar daqui a 2 anos, em 2019, em pouco tempo o Brasil vai estar participando desse restrito universo dos países que vão disputar esse mercado aí dos superaviões, aí, supersônicos. Tempos atrás, nos anos 90, houve o projeto Tucano,
o Super Tucano da FAB também, que foi, quem participou do desenvolvimento foi a Embraer. E a Embraer ganhou uma baita competência técnica aí nessa área de supersônicos que ela não tinha até então, e que ajudaram posteriormente a lançar sua linha de aviões aí comerciais maiores. Então, do mesmo modo, esse Gripen, que a tecnologia vai ser absorvida aqui por nós, vai permitir grandes avanços na própria aviação civil. Então veja bem, foi um negócio sistêmico. Forças Armadas participando, a decisão política lá atrás com o Jobim, com Lula principalmente, a Dilma refazendo aquele diagnóstico inicial e aceitando que o grande avanço seria a transferência de tecnologia. Tudo isso foi resumido pelo Ministério Público a um caso de escândalo absolutamente inverossímil. O que pegou? Tinha lá, entre muitos consultores da Sabescânia, tinha lá um senhor que conheceu Lula lá atrás, no tempo da indústria automobilística, e para fazer uma graça, resolveu, Lula já fora do governo, arrumar um patrocinador por aquele campeonato de rugby do filho do Lula. Lula já fora do governo. Então o que fazem esses procuradores? Eles pegam uma licitação de 10, 15 bilhões de dólares e dizem que aqueles 2 milhões de reais ou 1,5 milhão de patrocínio tem uma vinculação. Por que acontece isso? É uma profunda ignorância econômica, uma ignorância de todo o processo de transferência de tecnologia, mas o procurador, coitado, vai lá para o Distrito Federal, sai um desses factoides dos jornais, com viés partidário e político. Daí aquilo é transformado em representação. A representação é para um procurador que tem que mostrar serviço. Daí ele sai buscando pelo em ovo aí de todo jeito. O grande erro aí foi a falta de comando esses anos todos no Ministério Público Federal. O que deveria fazer o procurador? Quando começa esse terremoto de buscar escândalo em qualquer lugar, faz um curso, chama os procuradores, faz um grupo de trabalho, vamos discutir o que são os financiamentos do BNDES, o que é esse acordo FX, como que foi toda a tramitação, as instâncias que entraram nisso. Então faltou nesse tempo. Então o procurador ele recebe a representação, ele tem que mostrar serviço. Você veja o desperdício que ocorreu esses anos todos, aí com um conjunto de factoides desviando procuradores de trabalhos em cima dos escândalos efetivos que existem efetivamente. Existem os escândalos efetivos. Então, uma baita desperdício de uma mão de obra especializada, atendendo o que é um jogo com a mídia e com isso se partidarizando com a mídia. É isso que se espera da nova Procuradora-Geral. Os primeiros pontos que ela coloca na sua plataforma são relevantes, sabe? Impedir esses desperdícios em que uma ação anticorrupção muitas vezes acaba ficando mais onerosa para o país do que a própria corrupção. Então essa profissionalização que traz esperança, esses princípios e essa revitalização, a renovação que traz esperança de que o Ministério Público possa se constituir efetivamente uma força inteligente, não nessa força cega em que se transformou com esse exibicionismo e essa falta de limites da Lava Jato. Ficamos por aqui.